Polícia Civil faz operação para combater crimes praticados na área da ferrovia em cidades da região. Mais de 20 pessoas foram presas e levadas para a delegacia de Cordeirópolis. Prevista como crime no Código de Trânsito, omissão de socorro é comum nos acidentes e pode ser punida com dados do veículo e imagens do monitoramento da cidade. Moradores vizinhos ao DAI reclamam de problemas na estrutura dos imóveis. Vazamento em reservatório é apontado por eles como motivo das rachaduras. A autarquia afirma que não há relação da estação de tratamento. Caixa Federal antecipa pagamento de novo lote das contas inativas do FGTS. Com a chegada do frio, a ação social, em parceria com entidades, promove atendimento a moradores de rua com pernoite e alimentação. O Rio Claro Notícias de hoje começa agora. Boa tarde. Policiais civis de várias cidades fizeram uma operação para combater furto e roubo de trens da região. Membros da quadrilha e também suspeitos de receptar produtos roubados foram presos. A operação começou nas primeiras horas do dia e envolveu 120 policiais civis de toda a região. 30 equipes cumpriram 30 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão. Toda esta movimentação é causada por ações que acontecem aqui, nos trilhos do trem. O roubo de cargas é uma prática comum na região e pode acontecer de diversas formas. As consequências vão além do prejuízo financeiro. Neste vídeo registrado pela Polícia Civil é possível ver como os criminosos agem. Eles escalam os vagões e retiram a carga. Em algumas vezes até substituem o ensacamento do material. Porque às vezes não é só furto, às vezes é roubo, né, com o tombamento desses trens que age aí com violência ao maquinista, colocando em risco também a vida de moradores, né? E isso, quando o trem fica parado, ele para e prejudica toda a malha ferroviária. Então isso também gera outros problemas, a fim trabalhista, hora extra de maquinista, atraso na entrega da mercadoria que está sendo transportada. Neste outro roubo a um vagão refrigerado foram levados 400 quilos de carne. O prejuízo foi ainda maior, porque o compartimento foi destruído, comprometendo toneladas do produto. A operação prendeu 22 pessoas, indivíduos da quadrilha que furta trens da região. Os criminosos foram encontrados em Rio Claro, Santa Gertrudes, Ipeúna, Campinas, Cordeirópolis e Pradópolis. Entre eles não estão apenas os que executam os roubos. Foram identificados alguns comerciantes que faziam a revenda de alguns produtos. Inclusive recebemos a visita de outros comerciantes que trabalham licitamente reclamando dessa concorrência desleal. Nós identificamos também várias propriedades rurais aí, cujos sitiantes são clientes, entre aspas, assíduos desse grupo, e eles adquirem todo tipo de material subtraído do trem, seja ele combustível de qualquer natureza, seja farelo, milho, soja, para tratar dos animais. Eles também já foram presos em flagrantes, foram outros indiciados e também respondem pelos crimes que estão cometendo. A polícia também encontrou muitos produtos que comprovam os crimes, como sacos de soja, milho, farelo de trigo e também recipientes para o furto de combustíveis. A segurança da ferrovia está sendo intensificada pela própria empresa. O policiamento está sendo feito tanto pela Polícia Militar como a Polícia Civil. Não só policiamento preventivo, mas uma repressão em cima disso com solicitações de busca e apreensão e diversas fiscalizações nesses locais que já foram identificados por nós, como o que estamos chamando aí de QG desta quadrilha. Moradores do bairro Cidade Nova têm sofrido com problemas de rachaduras nas casas e, segundo eles, um vizinho de grande porte seria o responsável por todo este transtorno. O problema já se arrasta há algum tempo e neste quarteirão do bairro Cidade Nova não é difícil encontrar casas na mesma situação. Nesta aqui, rachaduras por toda parte. Na entrada, nas paredes da sala e até dentro do guarda-roupa. A dona Neuza mora nela com a mãe há mais de 50 anos e lembra bem do que sentiu quando viu as rachaduras pela primeira vez. Eu sentei aqui no sofá, que eu liguei a TV, que eu olhei, nossa senhora, eu quase desmaiei de ver, porque já estava desse tamanho, uma rachadura. Mas o que acontece afinal?
A resposta, segundo os moradores, pode estar do outro lado da rua. As marcas na parede denunciam que alguma coisa está errada nos reservatórios do Departamento Autônomo de Água e Esgoto. O meu filho trouxe um engenheiro aqui, amigo dele, quando eu não sabia ainda que tinha rachadura nas casas, nas outras. Foi logo que eu vi, que eu me apavorei. Ele trouxe, ele olhou, ele falou, isso daí já é considerado rachadura e é de vazamento. O problema tem tirado o sono das duas. Em 100 anos de vida, a dona Anita nunca tinha visto nada parecido. Tenho muito medo, porque se for vazamento aí, desmorona a casa, né? Tá com a trinca aí que ninguém liga. Eu tenho medo, sim. Eu vou dormir com medo, levanto com medo, fico olhando, volto, olho na rachadura, tudo. Falei, ai meu Deus, ninguém toma providência. Tem bem em cima da cama dela. Bem em cima da minha cama. Essa casa é uma entre várias aqui dessa rua que tem sofrido problemas com as rachaduras. As mudanças provocadas na estrutura foram tão grandes que realizar simples tarefas do dia a dia tem se tornado algo complicado. Um exemplo é esse portão aqui, ó, que para fechar dá trabalho. A poucos metros daqui, mais transtornos. A dona Diva já passou pelo mesmo problema há 10 anos. O DAI resolveu a situação, mas olha quem voltou. Pareceu assim como essa, sabe? Pareceu. E aí a gente foi lá, entramos num acordo, os vizinhos se reuniram, entramos num acordo. E aí, com o tempo, eles ofereceram para fazer um acordo. Ofereceram tanto, cada um quem tinha mais estrago deram mais dinheiro, quem tinha menos recebeu menos. Aí eu acabei reformando a casa. Aí depois de um certo tempo começou a trincar de novo. Em nota, o DAI informou que constatou problemas na estrutura dos reservatórios, mas que não provocam danos aos imóveis vizinhos. Independente de uma proposta de reforma, o desejo de todos é um só, que o vizinho da frente resolva o problema de uma vez por todas. Eu espero que eles vejam que a culpa é deles, que eles consertem esse vazamento que está perigoso aí da caixa. Tem que pagar para a gente arrumar a casa, né? Eu não tenho condições. É uma situação muito complicada e, olha, em nota, o DAI disse o seguinte, que existe sim um vazamento, mas que foi contratada uma empresa especializada que fez uma inspeção completa, né, e o vazamento, na verdade, ele é na situação de floculação e também decantação, e que isso não tem nada a ver, não interfere, não provoca danos nas redondezas, que é uma situação interna e que todo monitoramento está sendo feito para caso haja algum problema mais extenso, seja sanado o mais rápido possível. Essa é a posição oficial do Departamento Autônomo de Água e Esgoto. E ontem à tarde, um atropelamento deixou um ciclista machucado num cruzamento no bairro Santa Cruz. O motorista do carro não teria respeitado o pare. Segundo testemunhas que viram o acidente, o ciclista vinha pela Rua 8 e quando atravessou a Avenida 16 foi surpreendido por um veículo que não respeitou a placa pare. O motorista estava nervoso com o que aconteceu e parou para prestar socorro. Diz que foi tudo muito rápido e não viu quando a bicicleta se aproximou. Não vinha carro e eu toquei e na hora que eu vi ele já estava quase batendo no carro já, entendeu? Com uma alta velocidade, mas não deu nem para perceber que ele estava vindo. A vítima ficou no local aparentemente sem ferimentos graves. Ele permaneceu acordado até a chegada do SAMU, que fez a imobilização e o levou consciente para o hospital. Olha, nesse caso o motorista ainda foi correto, apesar do pare, né? Ele estacionou, tentou ajudar a vítima, contou tudo o que aconteceu, mas em muitos casos, uma das partes envolvidas deixa o local, e foge tentando apagar o erro, achando que vai se livrar da responsabilidade. Porém, a punição pode vir depois por omissão de socorro. Meu escritório localizado na região central, era por volta de umas 8h30, eu parei no posto, comprei um cigarro, saí do posto, vim sentido 24, sentido Bela Vista, que é onde eu moro, tá? No que eu estava subindo com a Giovana Sampaio, a gente parou no sinal ali da 24, respeitamos a sinalização, o sinal, subimos bem devagarzinho.
Segundo relatos da própria vítima, elas subiam por essa avenida, quando mais ou menos por esse ponto foram atingidas de frente pela perua van, depois arremessadas da calçada e o veículo só parou ao atingir a guia. Segundo ela, além de provocar o acidente, o motorista fugiu e, apesar do susto e da situação que se encontravam, as ocupantes da moto conseguiram pegar informações importantes. Kombi bege, ano 1993, é uma Kombi que tem uma vende-se. Estava com vende-se, tá? Já levantei o nome. A omissão de socorro é crime previsto no Código Nacional de Trânsito. Neste caso, as vítimas não tiveram consequências mais sérias. Mesmo assim, o condutor poderá ser autuado. Vai ter um inquérito, ele vai responder a um inquérito policial com relação aí à lesão corporal, omissão ou o homicídio, né, no caso de morte dessa parte, né, e vai ser imputada a culpa dele, vai ser julgado com relação a esses fatos. E esse é um dos motivos que torna as câmeras de monitoramento da cidade cada vez mais importantes. Se nós tivermos uma câmera filmando no local, certamente vai ser irradiado às viaturas aí para que aborde esse veículo e encaminhe para a delegacia a fim de que ele responda pela omissão, pela ação dele ou omissão dele. Há vagas nesta quarta-feira para ajudante de carga e descarga, auxiliar de enfermagem, avaliador de automóveis, costureira em geral, eletricista, fonoaudiólogo, operador de telemarketing, programador de sistemas, promotor de vendas e técnico de nutrição. Os interessados devem comparecer ao PAT, que fica na Avenida 3, número 536, no centro. E não se esqueça de levar o RG, carteira de trabalho, CPF e o número do PIS ativo. A Prefeitura de Limeira abriu concurso para preenchimento de 35 vagas de Guarda Civil Municipal. O salário é de até R$ 1.961,96 para 40 horas semanais. As inscrições serão aceitas no período de 5 a 22 de junho, via internet no endereço eletrônico institutomais.org.br. O valor da taxa é de R$ 39,00. Existem vários requisitos para o cargo que também podem ser consultados no site. A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 23 de julho, em local e horário a serem divulgados. Depois do intervalo, vamos falar das ações com os moradores de rua nesta época do ano. O frio já chegou e muitos deles precisam de atendimento, um local para passar a noite e principalmente alimentação. Os detalhes já já. Olha, o Enem está chegando, só no fim do ano nada, passa rapidinho. E aí vem a ansiedade, muita gente se preparando, preocupado, porque a prova, ela sempre é uma caixinha de surpresas. Por isso, o Rio Claro Notícias começa hoje uma série que a gente reuniu ali professores e alunos para tirar várias dúvidas. Hoje, 2 temas que com certeza mexem muito com a preocupação dos estudantes. Nossa proposta foi formar uma roda descontraída, de bate-papo mesmo, entre 2 professores e alguns alunos para esclarecer dúvidas comuns do Exame Nacional do Ensino Médio. E aí, eles fizeram um esquema de pergunta e resposta. Otávio, todas as questões do Enem valem o mesmo peso? Como funciona? As questões, elas têm pontuações diferentes. Elas têm pesos diferentes que vão compor uma nota ao final dessa prova. Essa pontuação, ela vai ser determinada da mesma maneira que uma questão vai ser dita mais fácil ou mais difícil, de acordo com o número de acertos logo após a verificação do gabarito da prova. Então, em princípio, analisar uma questão como fácil ou difícil, que terá mais pontos ou menos pontos na prova do Enem, é muito complicado. Também vale a gente ressaltar que a dificuldade de uma questão está diretamente associada àquilo que o aluno domina como assunto ou não. Professores, vocês têm alguma dica se é melhor eu começar pela redação e fazer toda a prova, ou se eu devo fazer primeiro a prova e depois fazer a redação? A minha sugestão é começar por aquelas áreas que você tenha mais afinidade. Em se tratando de uma prova de língua portuguesa, eu preciso estar preparado para ler os mais variados gêneros que circulam na sociedade.
gêneros do cotidiano, gêneros jornalísticos, gêneros literários. Então, achar que em 5 horas e meia eu faço uma prova sem ter treinado para isso é complicado. Eu acredito que a melhor forma é indo pela questão da facilidade, as áreas que eu tenho mais facilidade, aquelas questões que eu consigo resolver prontamente. Olha, uma pesquisa feita aí pelo Instituto de Levantamentos de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e também o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, analisou dados de 2015 e informou que quase 27% dos 59 mil homicídios registrados do país, naquele ano, 2015, foram cometidos com arma de fogo. Os pesquisadores apontam também que cerca de 40% das armas apreendidas em crimes são de procedência nacional e foram registradas, ou seja, tinham um dono e muito provavelmente os bandidos pegaram dentro de uma casa durante um assalto ou um furto à residência. A Ação Social está fazendo um trabalho já com moradores de rua, visando aí a chegada do frio. Muitos deles não têm para onde ir, muito menos o que comer nessas noites de inverno. Apesar de ainda ser outono, a Prefeitura, em parceria com o Instituto Viver e Conviver, deu início à Operação Inverno. Isso porque o frio já tem sido mais intenso no mês de maio, situação que pede esse tipo de ação. Tem toda uma equipe técnica com o motorista, em parceria com a Guarda Municipal de Rio Claro, que fazem a abordagem nos pontos mais críticos da cidade. A Operação Inverno teve início dia 1º de junho e se estende até 31 de agosto. As rondas acontecem todos os dias da semana, das 6 da tarde às 10 da noite. Quem não pegou passagem durante 5 anos, a gente também oferece essa possibilidade, de voltar talvez para a família, de tentar uma reintegração na família mesmo. Tem muitos moradores que eles querem ficar nessa situação e não desejam ir embora por vários motivos, desentendimento, problema de repente com uns vícios. As rondas partem da rodoviária acompanhadas de uma equipe da Guarda Civil. A condução passa por alguns pontos da cidade e tem como destino final a casa transitória. A gente vai de Kombi junto com a Guarda Municipal, onde vão dois agentes também acompanhando as nossas abordagens. E por que o motivo da Guarda Municipal? Então, porque muitas vezes tem pessoas também que estão com pendência na justiça, de repente alguma situação que eles possam estar alcoolizados, tentar agredir a equipe, mais pela segurança da equipe e talvez para quem tiver ainda com essas pendências, para de repente se resolver com a justiça. E o que mais interessa é a satisfação de quem mais precisa desse tipo de ajuda. O que eles fizeram com você? Tiraram o documento, deram abrigo, deram alimentação, trataram super bem. Café da manhã, almoço e janta, banho, traz manta, traz roupa, só se não querer ajuda, Não é fácil, hein? A Prefeitura de Rio Claro arrecadou com multas nos 4 primeiros meses do ano R$1.300.660, 30% a mais do que no mesmo período do ano passado, quando o valor lançado das multas de trânsito no município totalizou pouco mais de R$1 milhão. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, as principais infrações de trânsito são excesso de velocidade, avanço do sinal vermelho, uso do celular dirigindo, estacionamento em local proibido e falta do uso do cinto de segurança. Depois do intervalo, vamos falar sobre a sindicância que apurou a perda das vacinas por falta de energia elétrica lá no comecinho do ano. O secretário de Saúde falou com exclusividade à reportagem da TV Claré. Agora 12h50, eu já volto.